primeiro voltando aqui nessa videoaula, tá? Na videoaula passada, na videoaula anterior, a gente falou sobre o método da comparação. E a gente pegou um sisteminha de duas equações do primeiro grau com duas variáveis, né? De outra videoaula que a gente já tinha resolvido pelo método da substituição. A gente achou o par ordenado, né? Achou o conjunto de solução desse sistema, mas aí eu peguei o mesmo sistema, tá? E na videoaula anterior, o que a gente fez? A gente resolveu pelo método da comparação, eu apresentando para vocês esse método que o professor Walter Pessoa já tinha falado lá, né? Registrado na videoaula dele no EducaPE. Tranquilo? Bom, então como vocês estão vendo aqui, ó, o que é que eu fiz? Eu nem apaguei, tá, o quadro com a solução, né, a resolução desse sistema de duas equações do primeiro grau com duas variáveis, tá? A gente achou o conjunto de solução aqui, par ordenado 4 de abscissa no eixo x e 1 de ordenada no eixo y, tá? Então eu mantive essa resolução desse sistema, tá? Aqui o cálculo algébrico, tá? E assim, não vou voltar nisso, tá? A gente, como foi feita a resolução algebricamente falando, vocês veem na videoaula anterior. Mas o que eu quero é que a gente observe o que? A representação gráfica desse par ordenado. Aí a gente vai ver aqui, ó, o sistema cartesiano de coordenadas. Tranquilo? Bom, e aí o que acontece? Esse conjunto de solução é um ponto, né, que tem as suas coordenadas aí, é um par ordenado, tá? E o que é que ele diz? Bom, acabei de falar, ele é um ponto. Então, voltando, que a gente já está cansado de ouvir, né? Como ele é um pontozinho e ele é solução desse sistema de duas equações, a gente só tem que lembrar que esse sistema de equações tem uma função, no caso, duas funções, né? Porque são duas equações, cada equação aí tem uma função associada. E aí vamos identificar as funções do primeiro grau, né? Porque se você tem função do primeiro grau e você quer resolver o sistema dessas duas funções, você associa, elas são equações, e aí você associa a solução, né, do sistema de duas equações através da resolução dele por equações do primeiro grau, que a gente já está acostumado a resolver aí. Tranquilo? Bom, então vamos ver quem são essas funções responsáveis aí, por essas equações que a gente resolveu de forma algébrica, né, para achar o ordenado, o conjunto de solução. Então, veja só, essas funções, só para voltar mais um pouquinho, elas têm gráficos associados, tá? Que são, no caso de ser funções de primeiro grau, são retas, né? Que representam as funções do primeiro grau. E aí, essas retinhas, como eu achei aqui que o sistema é possível e determinado, porque eu achei uma solução única, esse par ordenado aí, então ele representa um ponto. E esse ponto é um dos infinitos pontos de cada gráfico, que está associado a cada função, infinitos pontos de cada reta aí, né? Ele satisfaz tanto a primeira como a segunda equação de forma simultânea, tá? Então, esse pontinho, que é representado por esse par ordenado, é o ponto de intersecção das retinhas que representam cada função, tá? E eu estou falando cada função, e cadê a função? Vamos olhar aqui a função.
Lembre-se, eu posso, vou até apagar aqui, a gente já sabe que essa é a primeira e essa é a segunda. Então o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte aqui, ó. Vamos dar uma arrumada aqui, lembrando que o y a gente sabe que é f de x na notação. Por quê? Porque o que significa f de x? É função de x. Então, de acordo com o valor de x, você joga na funçãozinha e acha o valor de y associado, tá? Correspondente. Então, o y é uma variável que depende do x. Então, eu posso dizer que é f de x. Mas antes, vamos só rearrumar aqui. Aqui fica como? Y, que eu quero isolar, é igual a... Opa, menos x, vai passar para lá, mais x. Tá? E o menos 3, que já estava, fica do outro lado. Tranquilo? E aqui, a segunda, vou isolar o y, fica 4y, igual a 0, nem vou colocar mais, né? 0 não. Agora o menos x passa para o outro lado, positivo. Tá? Então, essas são as funções. Assim. Aí vocês podem perguntar, não, tem alguma coisa errada ali. Se eu falou que y a gente pode colocar como f de x, é verdade. Então vou até colocar aqui, y eu posso colocar assim, ó, f de x é igual a x menos 3. Agora aqui, 4y igual a x, aí vamos fazer o seguinte, esse 4 passa para o outro lado dividindo. Tá? Ele não está multiplicando o y, ele passa para o outro lado dividindo. Então a função fica, em vez de eu colocar y, agora eu coloco f de x igual a x sobre 4. Tá? Então essas são as duas funções. Tranquilo? Bom, então agora a gente vai ver aqui no sistema cartesiano de coordenadas, a gente vai dar uma olhada para ele aqui. E o que a gente está querendo fazer é a representação gráfica dessa solução. Ou seja, eu quero identificar no sistema cartesiano onde está esse ponto. Tá? Então uma das coisas que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu quero identificar quem é f de x igual a x menos 3, qual é o gráfico, né? Qual é a retinha que está associada a essa função. E a função f de x igual a x sobre 4. Qual é o gráfico, qual é a retinha que está associada a essa função. Eu já tinha desenhado aqui, feito o esboço dessas retas. Tá? E agora a gente vai só identificar, eu já fiz de forma correta, e a gente vai fazer agora só a identificação. Tranquilo? Então vamos lá. Lembre-se, falei na outra videoaula, quem é o coeficiente linear aqui? Você tenta olhar o coeficiente linear. Por quê? O coeficiente linear é o famoso Bzinho, né? E ele é independente do x. Então, olhando essa primeira função, quem é que está independente do x? Menos 3. Então, o gráfico dessa função intercepta o eixo y em menos 3. Qual é o gráfico que está interceptando o eixo y em menos 3? É esse aqui, né? Então, esse gráfico, vou até fazer um PV. Esse gráfico está associado a essa função. Tá? Tranquilo? Certo? Vou até destacar mais aqui. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, preste atenção no seguinte. Joga dois pontos bem característicos. Que um deles, quer dizer, que cada um deles vai ter em um momento a abscissa 0 e em outro momento a ordenada 0. Ou seja, x 0, o y, que é f de x, vai dar menos 3. Aqui é direto. Então, realmente, quando x for 0, o y é menos 3 e é de onde está partindo, que é o nosso coeficiente linear, que é o b. Agora, faz o seguinte,
coloca y0, vou até olhar para cá, ó. Se o y for 0, x é igual a quanto? O menos 3 passa para o outro lado positivo. Então, dizer que o y é 0 é porque o ponto está no eixo x, é onde vai interceptar no eixo x. E realmente, no 3. Então, esse gráfico é f de x igual a x menos 3. Tranquilo? Bom, então, obviamente, essa função aqui, vou fazer o seguinte aqui, deixa eu apagar. Essa função é essa retinha aqui, ó, tá? F de x igual a x sobre 4. Aí vocês dizem, então vamos lá, professor, cadê o coeficiente linear? Não está aparecendo número. Quando não aparece, porque o coeficiente linear independe de x. Quando ele não aparece, ele é 0. E realmente, ó a função partindo de 0, onde intercepta o eixo y, intercepta em 0. Não tem problema nenhum. Não, professor, está interceptando em 0? Tinha que ser em algum outro número aí. Não tem nada a ver. O b não aparece, não tem problema nenhum. Ela parte de 0. Tranquilo? 0 sobre 4, y é 0. Tá? Então ele realmente está partindo daqui, que é o coeficiente linear, onde intercepta o y é 0. Agora, e se o y for 0? Se o y for 0, você pode até fazer isso aqui, ó. Se o y for 0, 4 vezes 0, 0. X é 0. Então, veja que é o mesmo ponto. Tá certo? Não tinha como no outro gráfico, na outra retinha, você, x foi 0, achou o valor de y. Aí depois o outro, o y foi 0, achou o valor de x. Aqui quando eu faço o y ser 0 para achar o valor de x, também dá 0. É esse mesmo ponto. Aí, opa, por dois pontos distintos que passam a única reta. Eu ainda estou aqui. Aí vocês devem estar perguntando, professor, então por isso que o senhor colocou aí, ó, esse pontinho abscissa 2 e ordenada entre 0 e 1. Eita, que valor é esse aí, entre 0 e 1? Então vamos lá. Se x for 2, o que é que vai acontecer se x for 2? Pronto, vou olhar aqui na função mesmo. Se x for 2, fica 2 sobre 4. 2 sobre 4, aí esse eu vou até escrever aqui, ó. Quando x igual a 2 em f de x igual a x sobre 4, o que é que vai acontecer? F de 2 é igual a 2 sobre 4. Opa! 2 sobre 4, ó. Posso cortar aqui, né? Quando eu faço isso, eu estou dividindo por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Dá 1 sobre 2. Quanto é o valor de 1 sobre 2? Você dividir aí, ó, 0,5. Então, metade, né? Então aqui é 0,5. Então, quando x for 2, eu acho 0,5 em y. Tá? E agora, para encerrar, o que é que a gente vai fazer? O conjunto de solução foi o par ordenado 4, valor da abscissa no eixo x. Olha aqui o 4. E 1, o valor da ordenada no eixo y. Olha o 1 aqui. Agora, só ligar os pontinhos aqui, podemos dizer assim. Olha o ponto de encontro. Vamos ver se... Vamos ver, né? E realmente, né? Fica bem determinado agora, bem fácil de observar isso. Que realmente esse pontinho, que é o par ordenado, que é o conjunto de solução desse sistema, que está nos dizendo aqui o que a gente achou, né? Foi até pelo método da comparação na videoaula anterior. É o par ordenado 4 de abscissa e 1 de ordenada. Quando eu coloco, realmente, eu aqui
desenhei estrategicamente, tudo certinho, tudo bonitinho. Essas retas são os gráficos, representam essas funções, a gente viu, tá? E aí ficou fácil a gente observar o conjunto solução. Tranquilo? Bom, pessoal, então essa foi mais uma videoaula, tá? Vou só colocar aqui, ó, para ficar bonitinho. Par ordenado, 4, 4 de abscissa e 1 de ordenada, tá? Esse pontinho aí, esse par ordenado, são as coordenadas do ponto que satisfaz tanto essa equação como a outra de forma simultânea, tá? E ela é a intersecção das retas que representam as funções. São os gráficos, né, que representam essas funções. Então, até a próxima videoaula aí, primeiro é. Tchau!